Meus irmãos, olha, eu acabei de ouvir um testemunho aqui dessa mulher aqui, ó. Preste atenção. Sabe, às vezes a gente acha que entende sobre mundo espiritual. Às vezes a gente acha que já ouviu de tudo, que sabe o que vai acontecer. Mas a história dessa mulher aqui me chocou. Eu tô impressionado. Só para vocês entenderem, teve um momento da vida dela que ela estava passando por tanta luta, tantos abusos, tantas coisas ruins acontecendo na vida dela, que ela procurou uma feiticeira. Aí então a feiticeira foi ler a mão dela, só que de repente, enquanto ela revelava muitas coisas ali que só a moça sabia, de repente a moça parou, ela ficou assim em choque, né, com o olho regalado e ela falou: eu não posso continuar. Se você soubesse o que eu estou vendo atrás de você, ela contando para a moça, né? Irmãos, eu estou impressionado. Eu vou contar esse testemunho aqui com detalhes, lembrando que é um testemunho verídico. Eu estou vasculhando testemunhos do mundo todo, eu vou trazer aqui para vocês. Inclusive ontem eu coloquei um vídeo muito forte de um testemunho de um rapaz que ele bebeu chá de cogumelo, uma droga alucinógena, porque ele queria muito ver o mundo espiritual. Lembrando que ele já era cristão, estava indo na igreja, lendo a Bíblia, e ele decidiu só beber um chazinho. Para quem assistiu o testemunho ontem, ficou olha, é impactante, irmãos. As pessoas comentavam assim: eu nunca vi nada parecido. Então, se você quer ouvir os testemunhos mais impactantes, mais fortes, eu vou trazer aqui para você em primeira mão. Eu vou sempre traduzir se for de outro país. Eu vou também contar testemunhos aqui do nosso Brasil. Mas, irmãos, olha, se inscrevam no canal, porque eu quero realmente te ajudar, te fortalecer na caminhada, e eu sei que nada melhor do que um testemunho, algo que é verídico, algo que Deus realmente fez na vida de alguém. E se você tem um testemunho forte também, escreva aqui nos comentários, tá bom? Então, inscreva-se no canal e já vamos começar com esse testemunho fortíssimo. Preste atenção. O testemunho da Geisa começa assim: a única coisa que eu me lembro do meu passado é que os meus pais eram católicos. Eu vi um crucifixo bem grande na minha casa com Jesus ali pregado na cruz. Eu sabia que ele era o Filho de Deus, mas eu não fazia a menor ideia do que Jesus tinha feito por mim. E por causa disso, eu não sabia que eu podia ter um relacionamento com ele. Eu não sabia que ele me amava, nem o que significava aquele preço que ele pagou na cruz por mim. Isso tudo porque eu cresci num lar muito abusivo. Os meus pais eram alcoólatras, a minha mãe também era diabética e por causa do estilo de vida que ela levava, quando eu nasci, os médicos disseram que eu só tinha 3% de chance de sobreviver. E para vocês terem uma ideia, eu nasci com uma hérnia e com apenas um rim. Infelizmente, minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade por causa desse estilo de vida dela. E quando ela morreu, ela tinha uma vizinha no andar de baixo que o meu pai me deixava com ela quando a minha mãe ia para o hospital. E essa vizinha acabou se mudando para a nossa casa. E eu não entendia nada do que estava acontecendo naquela época. Eu lembro do meu pai me sentando e falando: olha, ela vai morar com a gente, viu? Eu lembro que ela tinha um filho de outro casamento que também veio morar com a gente. E o meu pai me perguntou naquele dia: como eu disse, ela vai morar aqui e você quer chamar ela de mãe ou você quer chamar ela pelo nome dela? E eu, com meus 4 aninhos, eu respondi: eu quero chamar ela de mãe. Quando ela se mudou, irmãos, olha, a minha vida mudou da água para o vinho. Eu só tinha 4 anos e na mesma hora ela começou a me pedir para ajudar a limpar a casa. No começo, eu achava que eu estava só ajudando, mas eu não sabia que aquilo, na verdade, já era o começo de um grande abuso que eu sofreria por muito tempo. E eu falo abuso, irmãos, porque quando eu não limpava a casa do jeito que ela queria, ou se eu não acordasse na hora certa, ela começava a me bater. Eu lembro bem de quando comecei a ir para a escola. Foi muito difícil para mim. Com 5 anos, eu tinha que acordar às 3 ou 4 horas da manhã, junto com meu pai que saía para trabalhar, porque ele tinha 2 empregos. Eu precisava estar pronta para a escola por volta das 7, e ela me falava que eu não podia ir se a casa não estivesse limpa. E essa então foi a vida que eu comecei a ter com 5 anos de idade. Dá para imaginar? E eu me lembro que se eu não terminasse a limpeza, eu apanhava e tinha que ficar em casa o dia todo limpando. Então eu coloquei na minha cabeça: você precisa limpar a casa logo para poder ir para a escola. Porque a escola, de certa forma, era a minha liberdade. Mas mesmo quando eu conseguia ir para a escola, eu não podia fazer o dever de casa. Ela dizia assim para mim: você não pode trazer a lição de casa para esta casa. Irmão, se eu trouxesse, ela jogava os meus livros e os cadernos no lixo. Então, eu não conseguia nem estudar em casa e nem me concentrar na escola por causa das surras e de tudo o que acontecia.
E o filho dela? Ah, ela nunca tratou daquele jeito. O alvo era sempre eu, e eu nunca entendia o porquê. E esse ciclo continuou na minha vida. Conforme eu ia crescendo, as surras mudaram um pouco, porque eu comecei a conseguir me proteger. Só que aí os castigos foram ficando piores. Ela começou a colocar as minhas mãos no fogo quente, e é por isso que hoje as minhas mãos são muito calejadas. Eu lembro dela me batendo com fios, jogando meu rosto na parede. Eu não entendia aquilo, mas eu não tinha coragem de falar nada, porque eu vivia com medo, ameaçada por ela. E o meu pai nunca percebeu aquilo. Com 2 empregos, ele mal parava em casa. Ela dava um jeito de eu já estar na cama quando ele chegava, para ele não ver os hematomas ou para eu não ter a chance de falar com ele. Às vezes, o meu rosto estava muito inchado de tanto chorar, mas ele não via, ele não percebia. E na escola, nem os conselheiros perceberam o que eu passava. Ela me obrigava a usar blusa de manga comprida para esconder os machucados e ela me ameaçava. Se você contar alguma coisa, quando chegar em casa, você vai apanhar de novo. Irmãos, eu não queria aquilo, por isso eu ficava em silêncio. E nos fins de semana, o meu pai estava em casa, mas eu me lembro que na sexta-feira ele já me avisava. Olha, você não vai falar nada. Se você falar alguma coisa, na segunda-feira você apanha. Irmãos, essa foi a minha vida até os 15 anos de idade. Eu achava que com essa idade eu teria alguma liberdade, mas eu não tive. Eu digo 15 anos porque foi quando me disseram que eu podia já arrumar um trabalho. Eu consegui então um emprego numa loja, mas o controle dela foi junto comigo. Eu tinha que levar o meu horário de trabalho para casa e ela ligava para o meu serviço para ter certeza de que eu estava lá e para saber a que horas eu ia sair. Ou seja, eu nunca tive uma liberdade de verdade. As minhas notas na escola eram péssimas, sempre abaixo da média. E o que me deixa impressionada é que os professores nunca falaram nada, ninguém nunca chegou perto de mim para perguntar. Eu não tinha como escapar e eu não entendia por que a minha vida era assim. Eu sempre me perguntava, por que eu estou vivendo desse jeito? Isso aqui não é vida para ninguém. E eu via a diferença no tratamento que ela dava para o filho dela e do casamento dela com meu pai. Eles tiveram outros 2 filhos e nenhum deles eram tratados daquela forma. Sempre era eu não entendia por quê. Mas eu continuei trabalhando, tentando dar o meu melhor, tentando conseguir a aprovação dela, mas o abuso ainda acontecia. Eu me lembro de me formar no ensino médio e pensar assim, finalmente, agora eu vou ser livre. O abuso físico diminuiu um pouco conforme eu fui ficando mais velha, mas a minha mente já estava condicionada ao jeito que ela me tratava. Na escola, as pessoas percebiam. Eu era sempre aquela menina que não se vestia na moda, que vivia quieta porque nunca falava com as pessoas, e todo mundo sabia que eu passava por algo, mas ninguém tinha coragem de falar comigo, ninguém tocava nesse assunto. E depois de me formar, eu tentei namorar. Foi o meu primeiro namorado. Ele sabia do abuso que eu sofria, mas também não dizia nada. A gente se encontrava escondido, e se eu ia para o trabalho, ele me encontrava no meio do caminho e a gente se via rapidinho. Tivemos um relacionamento de indas e vindas por 4 anos, e desses 4 anos nasceu a minha filha. E eu acredito que Deus usou a minha filha como um caminho para a minha fuga, porque quando a minha filha tinha 2 anos, eu tinha uma prima que me ajudava a cuidar dela enquanto eu trabalhava. E essa prima começou a notar que a minha madrasta tentava tomar o controle da minha filha. Ela me dizia assim, deixa que eu vou cuidar da criança e você vai limpar a casa. Então, a minha prima me chamou e disse, olha, eu notei que a sua madrasta não quer que eu cuide da sua filha, mas você está me pagando para isso. Então eu não acho justo que isso esteja certo. E ela continuou dizendo, ela me dá umas coisas estranhas para sua filha comer e eu não gosto daquilo. Tem alguma coisa acontecendo, mas não fala que fui eu que te contei, tá bom? Aí a ficha começou a cair. Eu percebi que aquele padrão de abuso estava voltando e eu pensei, isso não pode acontecer de novo. Na mesma época, o filho dela, meu meio-irmão, ele começou a me pressionar. Você precisa pagar mais aluguel, você agora tem uma filha, então você está usando o dobro de água, o dobro de comida. E eu respondi que eu não podia porque se eu arrumasse 2 empregos, eu não teria tempo para minha filha. Então não era justo. E foi aí que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. No meu trabalho na loja, eu tinha uma colega que estava passando por um divórcio.
E eu contei para ela algumas coisas da minha vida e ela me ofereceu para morar com ela, porque ela precisava de alguém para ajudar com as despesas. E eu agarrei aquela oportunidade e eu pensei, esta é a minha única saída, eu vou arriscar. Eu não queria que a minha filha passasse pelo que eu passei. E claro, eu não tinha coragem de lutar por mim, mas pela minha filha eu tive. Eu já tinha planejado a mudança com a minha colega, então eu comecei a empacotar as minhas coisas aos poucos, sem contar para ninguém. E eu me lembro perfeitamente do dia em que eu ia me mudar. A minha colega viria me ajudar, era um fim de semana. E eu nunca tinha falado com Deus, irmãos, porque eu culpava a Deus pela morte da minha mãe. E até aquele ponto, como eu disse, eu afirmava para todo mundo que Deus não existia. Na verdade, eu odiava Ele. Então, com medo de sair, eu fiz aquela oração no canto do quarto antes de ir embora. E eu disse assim, Deus, eu não sei quem você é, eu não sei se você existe, mas se existir, eu preciso que você me ajude. Eu vou sair dessa casa e eu não quero nunca mais voltar para esse abuso. Então, eu preciso da sua ajuda. Irmãos, essa foi a única oração que eu fiz. Eu peguei minhas coisas, minha colega de trabalho levou tudo e eu fui embora. E eu me lembro que o meu pai me perguntou por que eu estava saindo, mas a minha madrasta disse a ele que eu estava indo morar com o pai da minha filha, o que era mentira. Então, o meu pai simplesmente aceitou, achando que eu tinha saído de casa por rebeldia, o que não era verdade. E eu me mudei com essa colega de trabalho e no início tudo parecia bem. Ela me ajudava, a gente trabalhava no mesmo lugar, tudo estava ótimo. Mas com o tempo eu comecei a notar umas coisinhas. Ela estava se tornando um pouco controladora, muito parecida com a minha madrasta. E durante esse tempo eu descobri que ela se sentia atraída por mim de uma forma diferente. E naquele momento, sem saber de nada, eu comecei a experimentar um relacionamento com ela. Isso durou um tempo até que eu comecei a sair com outra pessoa, desta vez um homem. Eu construí um relacionamento com ele e ela sabia. Eu não achei que ela iria se importar, mas aquilo a incomodou sim. Então, quando eu comecei esse novo relacionamento, ela decidiu trazer o irmão dela para morar com a gente. E o irmão dela era tipo um guarda-costas, porque ele ficava vigiando quando eu saía, quando eu voltava, para ver se eu estava em casa na hora que eu dizia. E eu comecei a sentir medo. Era o mesmo padrão de controle de antigamente. E uma coisa que ela sempre me dizia era o seguinte, não entre no meu quarto, tá bom? E então nós dormíamos em quartos separados. Mas um dia, enquanto eu limpava a casa, ela deixou o quarto dela destrancado. Quando eu entrei, eu vi um livro de magia negra. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, eu nem sabia o que era. Eu abri o livro e eu pensei, o que é isso? Eu continuei lendo e eu vi que tinha uma oração ali dentro. Aquilo era muito estranho. Quando ela chegou em casa naquele dia, eu a confrontei. Eu disse assim, por que aquele livro está lá no seu quarto? E ela respondeu, a minha avó que me ensinou isso. E ela não confessou na hora, mas foi através de uma amiga em comum que eu descobri que ela estava fazendo magia negra contra mim. Dá para acreditar? Então eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha uma amiga com quem eu conversava e eu contei o que estava acontecendo. E ela me disse, então vem morar comigo, os meus pais estão alugando um quarto. E eu aceitei, mas eu disse assim, você precisa me ajudar, por favor, porque eu preciso fugir daqui, eles não vão me deixar sair daqui nunca. E a gente então planejou esperar o irmão dela dormir, e quando ele dormisse, a minha amiga me ajudaria a jogar as minhas coisas pela janela. E foi assim que aconteceu. Ela veio, eu joguei minhas coisas pela sacada, peguei a minha filha e fui embora. O que ficou para trás, ficou. Eu nunca mais olhei para trás. Eu me mudei para aquela casa dessa nova amiga que eu conhecia desde o ensino médio. Eu pensei que tudo ficaria bem, mas lá eu não podia lavar roupa em casa, eu tinha que ir numa lavanderia. E numa dessas idas, uma mulher se aproximou de mim. Eu não sabia, mas ela era uma médium. E ela me disse assim, eu estou fazendo leituras de mão de graça, eu posso ler a sua mão? E eu disse, claro, pode ler. Eu me lembro daquele encontro porque eu chorei. Ninguém nunca tinha me dito que sabia do meu sofrimento. Ela descreveu a minha vida, o sofrimento que eu vivi quando eu era jovem, e aquilo me tocou de um jeito, irmãos. Eu pensei assim, nossa, finalmente alguém sabe de tudo que eu passei. Tudo o que ela falou é verdade, aconteceu comigo. E ela me disse assim, eu posso te ajudar, mas você tem que me pagar. Se você quiser vir ao meu estúdio hoje à noite, eu te dou o meu endereço. E eu disse, claro, nossa, eu vou sim. E ela me falou para levar dinheiro e até disse a quantia.
E eu estava toda animada, né? Porque eu queria ser livre. Eu queria entender porque minha vida era daquele jeito. E naquela mesma noite eu fui. Eu não conseguia esperar. Ela disse que faria uma leitura para mim com as cartas. E eu me lembro de entrar no estúdio dela. Ela começou a fazer as leituras. Tudo parecia normal. Ela continuava confirmando o abuso que eu sofri. Ela também me disse que poderia me fazer falar com a minha mãe, que já tinha morrido, mas eu sabia que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria incomodar a minha mãe. Eu recusei então. Esse era o meu entendimento naquela época. Então, teve um momento em que ela estava lendo as cartas e, de repente, ela puxou uma carta e, ao olhar para ela, o rosto dela congelou. Ela fez um som de espanto e, na minha cabeça, eu pensei: meu Deus, ela viu a carta da morte, então é o meu fim. E ela então ficou em choque e me perguntou: eu posso te fazer uma pergunta? E eu disse que sim. Ela perguntou assim: você sabe quem é Deus? E eu respondi: eu já ouvi falar. Mas ela insistiu: você conhece o Deus da Bíblia? E eu disse: não, eu não conheço. Então ela me disse: olha, enquanto eu estava puxando as cartas, um anjo apareceu para mim agora. E ele me disse que eu não podia continuar lendo as cartas para você, porque Deus quer falar com você. E eu pensei: como assim? Você conhece a Deus se você é uma bruxa? Aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Eu me lembro que atrás de mim tinha uma cortina roxa. Ela se levantou e disse assim: vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu me virei com um pouco de medo e ela abriu a cortina. E quando ela abriu, tinha umas 6 pessoas sentadas no chão comendo. E ela me disse: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei quem é o Deus da Bíblia e eu tenho a plena convicção de que aquilo que eu estou fazendo hoje é errado, é pecado. Mas eu preciso fazer isso porque no meu país é assim que a gente faz. E eu preciso alimentar essas pessoas aqui. Naquela hora eu fiquei em choque. Ela fechou a cortina, voltou a se sentar e ela disse assim: Deus está me pedindo para te perguntar se Ele pode falar com você. Na minha cabeça eu pensei: por que Deus está me pedindo? E ela respondeu como se estivesse lendo o meu pensamento: olha, Deus está te perguntando porque Ele é um cavaleiro, Ele precisa pedir a sua permissão. E eu fiquei ali pensando, confusa, e eu disse: tudo bem, o que Ele quer me dizer? E a primeira coisa que ela me falou foi o seguinte: Ele quer que você saiba que Ele te ama. Quando ela disse isso, eu comecei a chorar. Eu pensei: isso não é verdade. Se Ele me amasse, por que minha vida é desse jeito? Mas parece que Deus sabia o que eu estava pensando, porque na mesma hora a médium continuou dizendo: Deus disse que Ele quer te ajudar, mas Ele não pode, porque você não permite que Ele entre na sua vida. Você nunca o deixa entrar. E era verdade, irmãos, porque eu odiava a Deus. Eu nunca pensava nele, eu não sabia como eu poderia me relacionar com ele. E ela continuou dizendo: olha, Deus disse que você tem 2 escolhas agora. Ou você o aceita e o busca, ou eu continuo lendo as cartas. Mas eu não posso te ajudar se você não fizer uma escolha. Você tem que escolher ou Deus ou isso aqui. E sinceramente, eu não sabia o que fazer. E claro, eu ainda tinha aquele pensamento negativo sobre Deus na minha mente. E eu me lembro de ter respondido: não, eu não quero saber de Deus. Continue com as suas cartas aí. E a partir dali, ela conseguiu fechar o que quer que ela estivesse vendo e ela disse assim: ok, agora eu posso continuar, porque eu deixei muito claro que eu não queria Deus, eu neguei Ele de todas as formas. Então ela continuou lendo as cartas e no final ela me deu algumas poções, pedras, sabonetes líquidos para tomar banho e um cronograma para eu me purificar, para eu ficar longe das más energias. Ela disse que isso purificaria minha vida e me ajudaria. Então eu peguei, eu acreditei e eu fiz tudo o que ela mandou pensando que iria funcionar. E antes de sair, ela ainda me disse: e aquela amiga com quem você está morando? Olha, tome muito cuidado, viu? Porque ela não é uma boa pessoa. Você precisa se mudar de lá urgentemente. E sinceramente eu não sabia o que iria acontecer, mas 1 ou 2 semanas depois, eu não consegui encontrar o meu cartão de crédito na carteira. Eu verifiquei o meu saldo bancário e estava sem dinheiro, tudo tinha sumido. Então eu liguei para o banco para relatar a fraude. Eu voltei para casa, contei para minha colega de quarto o que tinha acontecido. Ela não disse nada, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, eu tive que chamar a polícia para reaver o meu dinheiro. E só depois de fazer o boletim de ocorrência, ela admitiu que tinha roubado o meu dinheiro.
E lá vamos nós de novo, né? Eu tive que encontrar outro lugar para ir, entrei em contato com outra amiga do ensino médio e ela me disse que eu poderia morar com ela. Então, lá fui eu, peguei minha filha e me mudei de novo. Eu não tinha dinheiro, tive que sacar do meu fundo de previdência. O meu carro estava quebrando, tive que usar esse dinheiro para comprar um carro novo. E quando eu me mudei para a casa da nova amiga, eu descobri que ela também praticava bruxaria. Olha, essa coisa parece que me perseguia, não sei explicar. Mas graças a Deus, enquanto eu estava lá, uma amiga do ensino médio que tinha se tornado cristã na escola, ela me ligou. Todo mundo sabia que ela era cristã. E ela disse assim: "Ei, faz tempo que a gente não se fala, né? Eu quero te convidar para ir na minha igreja. Nós vamos ter um evento e eu queria muito que você fosse." Ela já tinha me convidado antes, mas eu sempre recusei. Eu não queria saber de Deus. Eu dizia que ele não era real. Mas dessa vez eu disse: "Ah, então tá bom, eu vou pensar." Parte de mim não se sentia bem, porque eu estava envolvida com bruxaria, não só com as coisas que eu já tinha feito, mas com essa nova colega de quarto que eu estava aprendendo coisas novas. E algo dentro de mim dizia assim: eu não posso ir para Deus se eu tenho essas coisas. E eu pensei sobre isso e eu decidi dentro de mim: ok, eu vou lá na igreja, mas antes eu vou me livrar de tudo isso aqui. E a única coisa que me veio à mente foi: eu vou à igreja mais próxima e eu vou jogar tudo isso aqui fora, porque eu não quero mais. Eu, na verdade, estou querendo conhecer esse Deus. Eu lembro que eu peguei tudo e perto de onde eu morava tinha uma igreja católica. Eu entrei na igreja que estava vazia, eu corri até o altar, eu joguei tudo ali e eu disse assim: Deus, eu te quero, eu não sei o que fazer, mas eu preciso de ti. Então eu deixei tudo lá, nunca mais olhei para trás e eu liguei para minha amiga e eu disse assim: ok, eu vou na sua igreja hoje com você. Irmãos, eu fui até aquele evento da igreja e eu finalmente aceitei a Cristo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia o que significava. Eu ouvi a pregação, eu vi o evento e o pastor então fez o apelo e eu fui. Mas eu nunca mais voltei. Eu continuei vivendo o meu estilo de vida, não pratiquei mais bruxaria, mas eu comecei a viver uma vida muito promíscua. Eu não sabia o que era o amor, então eu confundia intimidade com amor. Eu perdi o meu emprego e as coisas começaram a ir de mal a pior. Em vez de melhorar, agora eu estava sem dinheiro, não usava ele com sabedoria, o meu carro estava quebrando de novo. Graças a Deus, aquela mesma amiga me ligou um ano depois e ela disse assim: ei, nós estamos tendo outro evento na igreja, você quer vir comigo? E eu pensei: ah, cara, eu preciso ir, eu preciso de ajuda. Então eu fui ao evento novamente e eu aceitei a Cristo de novo. Mas desta vez foi algo diferente. Eu sempre tive uma dor nas costas por pelo menos 4 anos. Eu ia aos médicos e como eu só tenho um rim, eu achava que os meus rins estavam falhando. Mas os médicos diziam assim: não, você está bem. Eu nunca entendi por que aquela dor era tão forte. E naquele dia em que eu aceitei a Cristo pela segunda vez, irmãos, algo sobrenatural foi tirado de mim. Eu senti um peso ser levantado. Eu não sabia o que era, o que tinha acontecido. Eu só sabia que algo saiu de mim. E por causa dessa experiência, então, eu decidi voltar. Eu comecei a ir à igreja semana após semana. E eu lembro que em um desses fins de semana, nós tivemos um pregador convidado. E ele veio até mim e ele disse assim: sabe aquela dor nas costas que você tinha? Deus me falou que ele te curou agora. Irmãos, a minha ficha não tinha caído até ele me dar aquela palavra. Eu comecei a refletir e eu pensei: meu Deus, é verdade. Olha, eu não tenho mais aquela dor nas costas. E a partir daquela experiência, então eu continuei frequentando a igreja. Depois de 8 meses, eu me batizei, mas eu não sabia o processo pelo qual teria que passar depois do batismo. Eu me lembro que 1 hora depois de ser batizada, nós começamos a adorar ao Senhor naquele retiro. E eu já tinha adorado a Deus antes e nada de estranho tinha acontecido. Mas depois do meu batismo, algo começou a se manifestar dentro de mim enquanto eu adorava. Eu comecei a tossir sem parar, eu sentia como se não conseguisse respirar e eu cheguei a levar as minhas próprias mãos à garganta, como se eu quisesse me sufocar a ponto de cair no chão. Até que um dos pregadores convidados, a quem Deus revelou o que estava acontecendo, ele disse assim para as pessoas à sua volta: meu Deus, ela fez feitiçaria no passado, é isso que está acontecendo. Irmãos, aqueles espíritos, eles não queriam que eu adorasse ao Senhor. Eu lembro que me levaram para uma sala nos fundos e me perguntaram se eu tinha praticado bruxaria. E claro, eu tive que confessar que sim. Então eles me ajudaram em uma libertação ali, mas aquela não foi a única.
Eu tive que passar por várias libertações, também da fornicação que eu pratiquei, de todas as fortalezas que eu tinha, principalmente na minha mente. Eu me lembro também que eu lutava muito com masturbação e pornografia. Olha, foi um processo constante, todo fim de semana, era libertação, libertação, libertação. E eu pensava, meu Deus. E durante esse processo era difícil para mim, porque eu continuava caindo em fornicação. Eu não abandonava a pornografia. Eu ficava até de madrugada vendo sites pornográficos. E mesmo enquanto Deus trabalhava em mim, eu não conseguia largar o sexo fora do casamento, porque eu sentia que aquilo era amor. Eu confundia as coisas. E claro, Deus foi muito misericordioso, Ele teve que me colocar no caminho certo. Foi um processo muito longo de cura. O Senhor também me revelou que eu tinha muito perdão a liberar por causa do meu passado. Eu tinha que perdoar a minha madrasta. E essa foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, porque eu simplesmente não entendia. Eu disse para Deus, por que Deus? Se foi ela que me machucou, eu tenho que pedir perdão a ela? E o Senhor me disse, porque você guardou tanta raiva que isso se tornou uma fortaleza. Você precisa pedir perdão a ela por toda a raiva que você guardou. E olha, irmãos, eu tinha muito medo dela, sabe? Eu não falava com ela desde o dia em que eu saí de casa. Mas eu disse, ok, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, você terá que fazer então, porque eu não consigo me aproximar daquela mulher. E eu deixei assim. Eu não falava muito com meu pai, talvez ligasse no aniversário dele ou no Natal. E eu lembro que um dia nós íamos sair e eu fui até a casa onde ele morava com a minha madrasta. Ele me pediu para entrar e eu simplesmente entrei. Lá dentro eu vi a minha madrasta, minhas meias irmãs. O meu pai me disse, olha, eu preciso pegar uma coisa no meu quarto rapidinho. E a minha madrasta e eu ficamos sozinhas na cozinha. E ela me disse assim, oi, eu soube que você se tornou cristã agora, é verdade? E eu falei para ela, sim, é verdade. Agora eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou uma nova pessoa. Irmãos, foi estranho como aquela conversa surgiu. Mesmo assim ela continuou, sabe, eu queria te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Eu sei que foi errado. E eu respondi para ela, não, Deus me disse que eu que tinha que te pedir perdão porque eu te odiei por tanto tempo. Eu guardei tanta raiva de você e eu te peço desculpas por isso. Naquele momento, irmãos, nós duas choramos e nos abraçamos. E eu recebi a cura do perdão que eu tanto precisava. Eu não via ela mais como uma pessoa má, mas como uma vítima, alguém que também precisava de liberdade, de libertação. E o Senhor então continuou trabalhando em mim e me disse que eu tinha que voltar a estudar. Esse era um desejo que eu sempre tive desde criança, fazer faculdade, ter uma carreira. Mas obviamente eu não podia porque as minhas notas eram péssimas. Minha gramática era horrível por não poder fazer lição de casa. Eu não sabia nem usar pontuação. E eu disse, Deus, como é que eu vou entrar na faculdade assim? Isso aqui é ridículo. E eu me lembro, irmãos, que eu me inscrevi e eu não passei, porque eu fui reprovada na parte de gramática. E eu esperei então mais um ano e eu tentei de novo. E eu tive que pedir ajuda para minha filha. Foi uma experiência de humildade, mas com a ajuda dela eu consegui passar. Eu fui aceita na faculdade e Deus foi muito bom comigo durante esse período. Ele colocou graça nos meus professores, eles foram muito compreensivos e hoje, para a glória de Deus, eu tenho o meu diploma de bacharel. Eu dou toda a glória ao Senhor porque foi Ele que resgatou esse desejo em mim. O Senhor também me disse que traria o meu pai de volta e eu pensei, o quê? O meu pai? Irmãos, ele estava casado com aquela mulher há 35 anos. Eu não sabia o que Deus ia fazer ou por que Ele traria o meu pai de volta. Então eu falei assim para Deus, olha Senhor, os meus anos de infância já se foram, eu não posso tê-los de volta. Mas o Senhor me disse, Ele também precisa de liberdade, eu vou libertá-lo e ele vai vir até você. Um tempo depois o meu pai me ligou, oi filha, você quer sair para comer? E eu disse que sim. Então nós fomos a um restaurante, nós sentamos e ele disse, eu tenho uma pergunta para você, mas eu só quero que você me responda com sim ou com não. E eu concordei e ele perguntou dizendo o nome da minha madrasta. E ele perguntou assim, essa pessoa aqui te abusou? E eu respondi com lágrimas nos olhos, pai, ela me abusou muito. E eu nem acreditei que eu tinha falado aquilo para o meu pai. E nós deixamos o assunto de lado, nós comemos, foi meio estranho e eu voltei para casa. 2 dias depois ele me liga e ele me revela que teve um sonho. E no sonho ele perguntava a Deus assim, por que a minha própria filha não me ama?
E no sonho ele me contou que Jesus então apareceu para ele e ele falou assim: a Geisa que você vê não é a Geisa que realmente é. E então Jesus mostrou a ele duas Geisas. A primeira era a Geisa que tinha sido abusada, sendo maltratada pela madrasta. E a segunda Geisa era aquela que te ama de verdade. Depois que ele teve esse sonho, foi quando ele me chamou para comer e me fez aquela pergunta. Ele já estava tendo problemas com ela e acho que Deus já estava trabalhando nele para essa libertação. E depois daquela conversa, ele me perguntou se podia morar comigo. E claro, eu fiquei animada e eu disse que sim. Eu sabia que era a promessa de Deus se cumprindo para libertá-lo e trazê-lo de volta. Já faz 3 anos, irmãos, que eu moro com meu pai. Eu nunca vou poder ter de volta aqueles anos perdidos, mas eu confesso, os momentos que eu tenho com ele agora, ele está aprendendo sobre Jesus, ele fica me observando, nós conversamos sobre tudo, não há mais segredos. E eu sei que o Senhor está trabalhando e me devolvendo esse relacionamento com o meu pai. E a última área em que o Senhor decidiu trabalhar foi em mim. Olhando para trás, eu fico impressionada como o Senhor me fez perdoar todas aquelas pessoas antes de trabalhar em mim. Antes dessa cura interior acontecer, eu estava passando por muitas batalhas na minha igreja. Eu já estava lá há 9 anos, mas teve um período em que eu não queria mais me submeter. Eu não queria me submeter aos meus líderes, especialmente à minha pastora. E a razão era que um pastor é uma figura de autoridade. E na minha mente, a figura de autoridade tinha sido abusada pela minha madrasta. Então, no meu modo de pensar, eu não conseguia me aproximar da minha pastora, porque eu sentia que ela ia abusar de mim, que ela iria usar mal aquela autoridade, assim como a minha madrasta fez. E eu sempre desejei que a minha pastora fosse como uma mãe para mim, mas eu não conseguia. Era uma luta interna muito grande. Então, eu decidi sair e eu pensei: quer saber, eu vou para outra igreja, eu não aguento mais aqui. E eu comecei a frequentar então outra igreja por uns 6 ou 7 meses. E lá houve um pregador convidado e esse homem falou comigo como nenhum profeta jamais havia falado. Ele falou sobre a minha vida desde o nascimento e me revelou por que eu fui abusada por todos esses anos. Irmãos, era uma maldição geracional. A minha mãe foi abusada, a mãe dela foi abusada, minha bisavó foi abusada e o meu pai foi abusado. E essa maldição chegou até mim e parou aqui. E se você olhar para trás, se você lembrar do que eu falei, ela queria continuar com a minha filha, mas o Senhor não permitiu. Naquele dia, eu aprendi que o abuso era uma maldição geracional. E o Senhor me disse que a partir daquele dia, eu não seria mais a mesma, que eu iria me amar, me perdoar e me ver como Jesus me vê, algo que eu não tinha a menor ideia do que era. Aquele profeta também me disse que Deus revelou para ele que eu estava plantada na minha antiga igreja, que era para eu continuar caminhando e receber as bênçãos que o Senhor tinha para mim. Eu tinha que continuar crescendo onde Ele me plantou. E Ele me disse assim: então você vai voltar, você vai se submeter àquela autoridade. E quando você se submeter à autoridade que Deus colocou na sua vida, aí você vai ver as portas se abrindo para você. Irmãos, eu me lembro que ele me ungiu, ele me abençoou e ele disse assim: você precisa voltar, não tem outro caminho. E pela primeira vez, irmãos, eu senti convicção. Eu pensei: é verdade, eu estou errada, eu preciso mudar minha vida. E eu confesso que eu lutei um pouco com os meus pensamentos, mas eu sabia que eu tinha que me submeter, que eu tinha que deixar aquele medo de lado. E ao voltar, eu enfrentei o medo que eu tinha de que qualquer pessoa com autoridade fosse abusar de mim. Irmãos, o Senhor me mandou de volta para aquela minha igreja, eu pude conversar com a minha pastora e contar a ela porque eu era daquele jeito. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com ela. Ela é a figura materna que eu não tive. Eu agradeço a Deus porque eu vejo como o inimigo não queria que eu enxergasse ela como mãe. Agora eu me sinto completa, eu tenho o meu pai, eu tenho também a minha pastora, que é minha mãe espiritual. Graças a isso eu sou capaz de me amar também. Eu me perdoei por tudo que eu fiz a mim mesma durante aqueles anos, por todo o abuso que eu permiti, todos os pensamentos negativos. Eu não sabia que eu tinha uma identidade em Jesus. E quando o Senhor me libertou dessa mentalidade, que eram ataques do inimigo na minha mente por todos esses anos, então tudo começou a mudar. E no dia seguinte àquela libertação, eu acordei e ao colocar os pés no chão, era como se eu estivesse em um novo corpo. Eu não era a antiga Geisa, eu era a nova eu. Eu me olhei no espelho e eu pensei: uau, eu sou linda, eu sou amada, eu sou capaz. Eu me vi com essa nova identidade, sabe?
Desde aquele dia eu consigo me amar. E agora que eu me amo, eu consigo amar os outros. Porque quando eu não me amava, eu era muito amarga, mesmo estando no Evangelho e caminhando com Deus. Eu não entendia porque algumas pessoas pareciam tão felizes e eu não era. Claro, Deus ainda estava trabalhando em mim, mas havia algo que não estava feliz. E era porque eu não me amava. E por isso eu não conseguia amar os outros. Agora que eu sou capaz de me amar, a minha visão mudou, o meu coração se abriu para amar as pessoas como Jesus as ama. E para mim, Jesus é o meu melhor amigo. Ele é o meu redentor, o meu salvador. Ele veio para redimir tudo e me salvar de mim mesma. E para você que está me ouvindo agora, está se sentindo desanimado, que se conecta com a minha história de abuso ou mesmo de rejeição a Deus, talvez você esteja nesse lugar agora sem querer nada com Ele. Eu sei que é difícil olhar para Jesus como um salvador nesse momento. Eu sei que você pode estar com raiva, como eu já estive, ou se sentir sem amor e indesejado, ou questionando por que a sua vida é assim. Mas a única resposta eu posso te dizer é Jesus de Nazaré. O único caminho é Cristo. É por isso que Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, alegria, paz e redenção através dele. Pode levar um tempo, mas se você clamar por Jesus, mesmo que seja uma oração simples, Ele vai ao seu encontro onde você está. Ele virá até você, porque Jesus veio até mim. Eu confesso, eu não fui até Ele, eu não queria ir até Ele, mas aquela única e simples oração foi o suficiente, e Ele então me encontrou. Então, eu encorajo você a não perder a esperança e olhar para Jesus. Ele é seu amigo, seu Pai, o seu Redentor, e Ele é amor, pode confiar, Ele te ama muito. Então não jogue a toalha, é tempo de você ser livre e de ser curado. Essa é a vida que Ele tem para você, uma vida nova. Então pare de deixar que a dor se estenda quando Deus já te deu a oportunidade de cura através de Jesus Cristo. Irmãos, olha, esse testemunho me marcou muito. Eu fiquei tão impactado com essa história e eu tenho certeza que você também foi muito tocado. Olha, é muito forte. Por isso eu peço agora que você compartilhe esse testemunho, tá bom? Envie para mais pessoas. Eu vou deixar aqui na tela também um testemunho fortíssimo que eu contei para você, do rapaz que mexeu com drogas para tentar enxergar o mundo espiritual, mas ele não imaginava que iria acontecer tudo aquilo. Foi terrível. Irmãos, vocês precisam assistir esse testemunho, sério mesmo. Então, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.